com ele. Ele não, como homem, ele não amou de cara os 12, como um ser espiritual que é um Deus vivo, sim, amou-nos antes ainda de nascermos. Mas como um homem natural, não fazia ocasião amar um homem bruto como Pedro, ou amar um homem que ia trair ele, como Judas Iscariote, ou amar tantos outros, que cada um discípulo daquele tinha um defeito, sim ou não? Nós temos nossas dificuldades, nós temos os nossos defeitos, mas mesmo assim Jesus nos amou. E além de Jesus nos amar, aqueles que se tornam imagem e semelhança de Deus também nos amam. Homens naturais, líderes, pastores, homens que se carregam como embaixadores de Cristo, eles também nos amam e têm pagado um preço por nós. Às vezes tem discipulado de manhã cedo, às vezes tem discipulado fim de tarde, fim de noite, está cansado, trabalhou o dia todo, mas mesmo assim vai encontrar com os irmãos. Por quê? Para aparecer amor. Amor. Várias pessoas com defeitos, mas mesmo assim eu me dou a ir até ele, encontrar com ele, para ter aquele momento com Deus, seja até mesmo tomando um cafezinho, ou até mesmo sem nada para comer, mas lendo a palavra de Deus, né? Eu lembro que eu comecei a evangelizar um homem que já se partiu, o crime o levou, mas ele em um momento sedento da palavra, pastora, ele chegava até a mim e dizia: Adulão, tu não quer ler a Bíblia para mim não? Ele era analfabeto, ele não sabia ler. E aquele horário que ele chegava era a hora que eu mais tinha sono, era depois do almoço. E quem me conhece sabe que eu sou dorminhoco, né? E eu, mas rapaz, esse cara aí chegar agora, meu irmão, para mim ler a palavra para ele, eu morrendo de sono aqui. Mas eu vou ler. E eu sentava com ele e eu tirava aquele tempo para ler a palavra de Deus, e eu olhava para ele e ele estava assim, ó, ouvindo, coçando a barba. Aí aquilo me dava mais instiga em poder ler, e eu acabava aprendendo mais do que a ele. E eu comecei a amar aquele cara. E eu disse: mano, vou fazer o seguinte, agora você não vai mais precisar vir a mim, agora eu vou até ti, vou ler a palavra lá no teu esconderijo. Ele dizia: não vá não. Eu dizia: eu vou, cara. Aí ele dizia: lá é muito perigoso, eu moro com 6 ou era 7 amigos, cada um mais barra pesada do que o outro. Aí eu dizia: melhor ainda, que eu vou ler a Bíblia para todo mundo. Aí ele disse: então vá. E eu chegava lá, tudo escuro, nem energia tinha na casa dele. Aí dentro do quarto, uma galerinha fumando. Na cozinha, mais 3. Aí na sala, um sofá velho, não tinha nem luz. Eu sentava no sofá, não sabia nem se tinha barata, se tinha rato. Sentava no sofá, botava a luz do celular aqui na Bíblia, começava a ler em voz alta, para que todos da casa pudessem ouvir. Quando eu terminava de ler, Diogo, que eu levantava a cabeça, já tinha mais 3, já tinha mais 4, olhando para mim assim, ó. Chega a me dar medo. Aí eu dizia: opa, Pai do Senhor, eu sou amigo aqui do irmão aqui, vim aqui ler a palavra. Aí o cara só fazia assim, ó. Os bichos estavam tão drogados que eles não conseguiam nem falar, mano. Só gesticulava. E eu aproveitar, né? Pega e lê a palavra. E o irmãozinho que estava sedento da palavra de Deus ficava só coçando a barba e ouvindo. E aquilo me dava estiga. E eu vim ver que eu estava aprendendo a amar aquele cara. Um cara que durante o dia era aqueles que ficavam no sinal, vendendo
um negócio de para-brisa, um negócio de cobrir o carro, pá, falava na gíria e era daquele jeito. E aquele cara foi se aproximando a mim e eu fui aprendendo a amar ele. Depois, com o tempo, ele se mudou, foi para outro estado, não tive mais notícia dele, a não ser que o crime o levou. Mas eu fico de mãos limpas por ter feito parte de um momento especial. E eu fico me lembrando de Jesus com os seus discípulos, né? A cada momento que Jesus ensinava a palavra, mais Jesus ficava apaixonado pelos discípulos, né? Isso acontece muito. Vou falar aqui claramente e abertamente para quem é casado, para quem não é casado, para quem um dia ainda vai casar. O amor não é um sentimento que vai brotar, oh maravilha, estou apaixonado. O amor é algo que você decide amar aquela pessoa. O que é que faz duas pessoas chegarem a 70 anos juntos, abraçados, caminhando em praça pública? Uma determinação que eles tiveram de um estar ao lado do outro. Porque briga tiveram, com certeza. Discussão também. Cada um pensa de uma forma diferente. Não venha me dizer que eles passaram a vida toda sem brigar, né? Então, não fique pensando em se separar. Vamos logo direto e reto. Você que está pensando em se separar, está repreendido em nome de Jesus. Aleluia. Porque você escolheu amar o seu cônjuge. Glória a Deus. Não ouvi ninguém dizer um glória a Deus. Glória a Deus, meu irmão. E vocês vão amar até que Jesus volte. Amém? Glória a Deus. Vamos à leitura, não vou me demorar. João 21. Ele fala o seguinte. Antes eu quero fazer uma oração. Que você feche seus olhos, que você se concentre em Jesus, naquele homem humilde, que apesar de ter um nome, eu sou, é um cara mais humilde que eu conheci em toda a minha vida. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, nesta noite, Senhor, eu tenho que te agradecer por tudo que tens feito, por tudo que estás fazendo e que ainda vai fazer. Pai, peço para que teu Espírito Santo esteja conosco, à vontade neste lugar, Pai. Pai, em nome de Jesus, que a nossa mente esteja cativo a Ti, cativo à leitura, aprendendo mais de Ti, Senhor. Pai, que possamos sair daqui cheios do Teu Espírito, Pai, Te amando mais e mais, e amando os irmãos mais e mais, a cada momento, a cada instante. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu repreendo agora toda ação do maligno que tenta roubar a Tua palavra, qualquer distração, ou qualquer coisa, Senhor, que venha impedir, que os céus venham se abrir, que a oração venha chegar a Ti, e que a gente venha se alegrar no gozo do Teu Espírito Santo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, colocamos toda essa igreja diante de Ti, Pai, e que seja feita a Tua vontade, como diz João Batista, que eu diminua e que Tu cresça, em nome de Jesus, amém. Depois disso, versículo 1 do capítulo 21, depois disso manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim: estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Canaã da Galiléia, e os filhos de Zebedeu, e os outros dois dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam,
vamos ficar por aqui, por enquanto, até o versículo 4, a qual nada eles apanharam. Essa já é a terceira vez que Jesus aparece aos seus discípulos. Por que a terceira vez? Porque essa ocasião que eu li, ele já tinha ressuscitado, amém? Glória a Deus, Jesus venceu a morte, irmão, ele ressuscitou. E além de ele ter ressuscitado, ele aparecia para ter com os discípulos. Que coisa maravilhosa. Jesus passou maus momentos, sim ou não? E aquele momento de glória, aquele momento em qual os anjos vão servi-lo, e a qual ele poderia subir aos céus para contemplar a glória do Pai, ele ainda decidia estar com os discípulos, porque ele foi crucificado, venceu a morte, se cumpriu lá na cruz, ele disse: está consumado. Não foi isso? Se está consumado, está consumado. Ele estava livre para voltar para o Pai, sim ou não? Mas por amor, mais uma vez, ele vem para estar com os discípulos, para ensinar. Precisamos deste amor, precisamos amar mais. Às vezes nós pedimos em oração vidas, discípulos, mas você está preparado a cuidar desses discípulos que chegam, cada um mais difícil do que o outro? Mas por amor, quanto mais você tiver relacionamento com essas pessoas, mais você vai amando elas, mais você vai gostando do que você está fazendo. Como eu li agora, Pedro vai pescar e os discípulos dizem: eu vou também. E eles vão. E eles passam uma noite inteira e nada pescam. Olha que coisa. Isso é frustrante, velho, né? Eu acredito que não tem pescador aqui não. Tem pescador aqui? Só de homens, né? De peixe tem? Tem não, né? Eu acredito que é barra pesada. O cara descer de mar adentro, não tem nem sinalização para o cara saber voltar de noite. Meu Deus do céu, é só pelas estrelas, só pelo que papai e vovô ensinou. E eles passarem a noite toda naquela peleja e não pegar nada. Eu já fui militar, o cara tirava um quarto de hora de 2 horas, era uma dificuldade danada para mim ficar acordado de 2 horas, 2 da manhã, de 2 às 4. E diga aí, o cara ficar a noite toda, né, tentando pescar e nada pescar, nada pescar. A vida da gente muitas vezes é assim, porque aqui não tem pescador de peixe, mas tem outros tipos de trabalhadores, donos de casa, empresários, missionários, que planejam coisas, e às vezes esses planos não vão como a gente queria que fosse, né? A gente determina algo, e com o passar do tempo as coisas parecem que não está dando certo, e com o passar do tempo as coisas estão dando para trás. Mas o que está acontecendo, meu Deus? Não é isso? Ou eu estou enganado? Isso acontece. E pelo o que eu vou ler aqui, ensinar a vocês, o Senhor, Ele nunca falha. Aquele que crer no Senhor verá a glória de Deus. Amém? Quem crê no Senhor Jesus aqui, levanta a mão. Aleluia, glória a Jesus. Aquele que crê verá a glória de Deus. Às vezes vimos circunstâncias, fatos. Um exemplo, a gente dizemos que somos prósperos, amém? Somos prósperos, povo próspero. Aí você chega no armário, abre o seu armário, não tem nem aquele fubazinho para fazer o cuscuz.
Você vai na geladeira, só tem água e tempero. Tem tempero, mas não tem os negócios. Quando tem feijão, arroz, negócio, não tem tempero. Sempre está faltando alguma coisa, né? Isso é uma circunstância. Isso é a situação que você olha naquele momento e você vê, né? Vou citar outro exemplo. A gente tem uma grande base missionária lá no Bela Vista, Pingo d'Água. Se você for lá hoje, talvez você não acredite nessa palavra que eu acabei de falar, né? Você vai olhar assim e vai dizer, aqui é, né? Mas pela fé é isso que eu falei, repetindo, uma grande base missionária, né? Amém, glória a Jesus. Essa é a nossa vida. A gente sai para pescar, passa a noite, não ganha nada, não recebeu nada. Todos passam por situação difícil, seja você cristão ou seja você não cristão, secular, ateu, que não acredita em Deus. Vai passar tempo difícil. Agora, aquele que crê no Senhor Jesus, esse é diferenciado, amém, igreja? Esse é para tocar fogo mesmo e tocar as trombetas, porque é só alegria. Vamos continuar a ler aqui a palavra no versículo 5, que eu parei no 4, não é isso? Quer dizer, eu parei no 3, vou ler o 4. E sendo já amanhã, Jesus apresentou na praia, mas os discípulos não reconheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa para comer? Responderam-lhe: não. E ele lhe disse: lança a rede à direita do barco e achareis. Lançaram, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aqueles discípulos a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com um barco, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixe. Amém? Vamos parar mais uma vez por aqui. Muito obrigado, irmã. Deus te dê muito copo d'água. Olha só que tremendo. Você peleja tanto, você trabalha tanto, mas às vezes você não vê as coisas prosperar. Mas eu quero dizer para você que Deus está no negócio. Só basta você crer e confiar. Creia e confia no Senhor Jesus que fez o céu e a terra. Ele que vai ser providência na sua vida. Lá nesse texto que eu estou lendo, ele usa peixes. Ele vai usar aquilo que você sabe fazer, irmão e irmã. O que é que você sabe fazer? Deus usa trabalhadores. Ele não usa desocupados. Ele usa trabalhadores. Eles estavam ali pescando. Eles estavam ali trabalhando. O trabalho não estava muito fluindo, mas eles estavam trabalhando. Aí chega Jesus, mas eles ainda não sabem que é Jesus, e fala com eles lá de longe: ei, tem alguma coisa para comer? Se fosse minha esposa, ela dizia: esse homem só pensa em comer. Mas é porque Jesus, ele gosta de trabalhar acima, ele gosta de trabalhar na mesa, ele gosta de trabalhar nesse santo momento que é na hora da refeição. Por isso a importância, irmão, abrindo aqui um espaço para que todas as vezes que você vá
comer, fazer aquela refeição abençoada, não esquecer de agradecer, orar ao Senhor. Esse é um momento sagrado. Minha mãe não deixava nem eu sentar na mesa sem camisa ou de boné. Era desse jeito. Temos que manter esse respeito. Beleza, vamos lá. E Jesus, ele fala: lança a rede à direita, lá você vai achar. Agora eu digo para vocês, esses caras passaram a noite toda fazendo o quê? Lançando rede, mano. Lançando rede. Mais uma vez, vem um cara e manda eu lançar a rede. Eles ainda não sabiam que ele era Jesus. Era um cara. Não é isso? Aí vem. Você sempre vai ter a opção de obedecer ou não obedecer. Insistir ou não insistir. Às vezes vem uma palavra de papai e de mamãe, aí filhinho diz: de novo isso? Eu estou cansado de ouvir isso. Ou seja, a palavra do seu líder, né? Seu líder de IGL, seu pastor, sua pastora, ela fala e você diz de novo isso, né? Às vezes você está fazendo algo diferente, você não é acostumado a ler a palavra de Deus, você não é acostumado a orar, mas sentiu vontade de fazer isso, e você entrou agora numa sequência de oração, de leitura da palavra, e vem agora um desengano. É porque o inimigo sabe que tua bênção está bem pertinho. É porque aquele que é espiritual, aquele sabe que a tua bênção está chegando, e ele vai fazer de tudo para atrasar. E Deus vai permitir que esse inimigo, ele venha tentar lhe calçar. Calçar que eu digo, mestrão, é uma rasteira, não é isso? Deus vai permitir. Por que Deus vai permitir? Porque Deus está ensinando a esquivar. Deus está te ensinando a se esquivar do maligno. Essa aqui, você pode ler, que quanto mais você ler, mais você vai gostar. Aqueles discípulos passaram a noite toda lançando rede, e o inimigo segurou a bênção. Agora chega quem? O homem, Jesus. Lança a rede do lado direito. Eles poderiam pensar: esse bicho é doido, eu não vou jogar mais nada, que eu estou com os braços cansados. Mas eles não pensaram assim. Eles pensaram do jeito que Jesus ensinou, que é obedecer. E quando ele ouviu a voz do cara lá, ele disse: vamos jogar mais uma vez. E eles lançam a rede. Agora essa rede vem diferente. Vê a importância de você estar debaixo de uma palavra. E quando eles puxam a rede agora, chega, homem, que está pesado, tem que chamar ajuda. Tem que pedir ajuda, porque a Bíblia diz que foram 152 peixes e a rede não se rasgou. Uma palavra pode mudar a sua história. A importância, João, a importância de uma palavra. Lá no Velho Testamento, Jesus levanta o rei de Israel, o maior conhecido até os dias de hoje, conhecido como rei Davi. Mas antes do rei Davi se levantar rei, vai um profeta na casa dele, profetizar, orar, pôr a mão, ungir. Tem palavras de Deus sobre sua direção, irmão. Se apega a essa palavra. Você está com medo de ser reprovado na habilitação? Não tenha medo. Tem uma palavra de Deus em sua direção. Você está com medo de liderar uma IGL? Não tenha medo. Tem uma palavra de Deus em sua direção. Vê a importância do grande nome, eu sou.
Mas Deus, e se ele perguntar quem tu és? Moisés, diz apenas que eu sou. Lá no Novo Testamento, eu sou a ressurreição e a vida. Esse eu sou, não é porque ele é soberbo, não, Jesus é humilde. Mas esse eu sou carrega a glória de Deus. E toda vez, Gladson, que você fala, eu sou saudável, você atrai saúde para você. Meu filho é uma bênção, eu sei ensinar, você vai ser um bom professor. Eu sou um adorador em espírito e em verdade, Deus vai se agradar de você. Agora, toda vez que você colocar uma palavra negativa depois do eu sou, aí vai ser isso que você diz, porque você é aquilo que você quer ser. O que você quer ser? Deus, Ele quer te levantar, e Ele usa pessoas para te levantar, pessoas para ensinar. Você só não pode se distanciar, nem dar uma de doido para não saber que é o mestre. Agora, quando eles carregam aquela rede cheia de peixe, eles veem que algo diferente está acontecendo, porque a noite toda foi um fracasso. Aí de uma hora para outra tudo prospera tremendamente. Aquele que é amado, aquele que gosta mais de estar perto de Jesus, ele diz, é o mestre. Aleluia. Ele diz, é o mestre. Aí Pedro já pega a túnica e se veste, para não se sentir envergonhado. Agora, quando Jesus chega na sua vida, aquela luz maravilhosa começa a querer refletir a nossa vergonha, porque quer assim, quer não, somos pecadores, somos santos lutando contra o pecado, amém? Não somos pecado lutando contra santos, contra a santidade, mas somos santos lutando contra o pecado. Mas vivemos em um mundo de pecado. Então, nesse momento, cada um entra na presença de Jesus da forma que quer e que pode. Se você quer ficar de pé, você fica de pé. Se você quiser correr, você corre. Se na hora da oferta você quiser vir dar salto mortal até aqui, você pode. Cada um se expressa da forma que quer na presença de Jesus, porque é com alegria, não é por necessidade. Eu vou para a igreja, porque se eu não for para a igreja, eu vou para o inferno. Olha o pensamento errado aí. Você vem para a igreja com alegria. Eu sou grato a Deus, porque Ele me salvou, e eu estou junto com os meus irmãos celebrando, amém? Por isso a importância de vocês estarem aqui na hora do louvor assim, ó. Alegria, alegria, irmão. É assim. Se tu tivesse em alto mar, que nada, Pedrão mergulhou, foi nadando. É o mestre, vou chegar primeiro. Chegou lá e já se abraçando. Outra surpresa. Glória a Deus. Eita, o vento deu aqui. Versículo 12. Disse-lhe Jesus: vinde, jantai. Não, versículo 11. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava em perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor.
Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhe semelhante com o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. Mesmo o Senhor Jesus sabendo desse milagre tremendo, Jesus ainda providencia. Jesus é a provisão. Ele é lindo, igreja. Ele ainda providencia lá na beira-mar as brasinhas, ainda tinha um peixe. Agora me diga, Jesus pescou um peixe para aquele momento, e aí, poucos instantes depois, por uma palavra, pescou 153. Se Jesus quisesse, ele não já tinha pescado os 153 peixes, deixado lá do lado dele? Quando os discípulos tivessem chegado tudo triste, Jesus disse: não entristeceis, esses peixes aqui são seus. Aí todo mundo diz: ei! Jesus sempre quer ensinar. Jesus, ele dá a vara para pescar, literalmente, né? Ele vai dar a ferramenta para você trabalhar. Ele vai dar a ferramenta para você trabalhar. E você vai prosperar em cima daquilo que você sabe fazer. Amém? Então a importância de você ler a palavra de Deus e ficar atento no que Ele está ensinando, não só nas letrinhas que está lá, senão você vai ler e não vai entender. Jesus traz um peixe, ali representando Ele mesmo, que é o corpo. Logo mais vamos cear. Jesus ama aquele momento de sentarmos à mesa, de olhar face a face, olho no olho. E mais uma vez Jesus ensina tudo isso para poder dar essa pegada agora no final. No final ele escolhe um discípulo. Ele escolhe Pedro, né? Essa semana eu ouvi algo muito importante que dizia: é muito melhor ter um discípulo assim, igual Pedro, meio teimoso e alvoroçado, do que ter um discípulo falso, que sempre está perto de você, dá tapinha nas costas, mas lhe trai com um beijo, né? E Pedro é aquele cara alvoroçado, bruto, de fazer logo o que tem que fazer naquela hora. Às vezes fazia até o que não era para fazer. Jesus escolhe ele. Eu me lembro que a Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Você tem se mexido? Você tem feito algo para ser escolhido de Deus? Ou você não quer ser escolhido? Ele chama Pedro e ele diz: Pedro, tu me amas? Essa é uma pergunta forte, irmão. Essa é uma pergunta muito forte, porque ele fala de como você está diante de Jesus. Vamos supor que Jesus estivesse literalmente em carne e osso nessa igreja. Como você seria, né? Você seria dos que vêm só para ouvir, ou ver se ele vai fazer algum milagre? De repente eu tomo um proveito, né? Eu estou com uma dor aqui nas costas, vai que ele me cura, né? Eu vou. Ou você é daqueles que queriam estar perto, ouvindo, ou você queria ser como o discípulo amado, que vivia abraçado, cabecinha no peito, amor. Esse amava mais. Qual desses você se encaixa? Aí Pedro fala: tu sabes, Senhor,
sabe? Que resposta é essa? Diga aí, meu irmão, se tu fosse perguntar, você que é homem, pergunta a sua esposa: esposa, tu me amas? Aí ela diz: tu sabe. O que tu ia pensar? Ou então, você, mulher, Raquel pergunta: guri, marido, tu me amas? Aí, guri, tu sabe. Você tem que ir além disso. Você tem que ir além disso. Jesus faz essa pergunta 3 vezes a Pedro. 3 vezes. 3 vezes. Antes de Jesus ser crucificado, Pedro nega Jesus 3 vezes. Era necessário Jesus perguntar essas 3 vezes. Esses 3 têm um significado muito forte, né? Não basta você só confirmar uma vez. Você tem que confirmar 3 vezes, né? Não quero dizer que isso não funcione com a primeira vez, mas na cultura judaica, esses 3 vezes tinham um sentido muito forte. Não vou entrar nos detalhes agora, porque é muita coisa, mas ele falava que quanto mais você amar Jesus, mais você vai amar pessoas, mais você vai amar vidas. Quando eu entrei na Atos de Deus, isso há 9 anos atrás, tinha uma frase que dizia que as pessoas estavam amando mais coisas e usando pessoas. E o pastor dizia para a gente amar mais as pessoas e usar as coisas, não ficar amando as coisas, e sim amar vidas, amar pessoas, né? Todo mundo sabe que a gente agora trabalha com criança, tem a casa de pão, e essas crianças precisam se sentir amadas, precisam ser acolhidas, e isso está em nossas mãos, igreja. Não está só na mão do mestre Dedé, que está à frente, nem da Raquel, que é do Ministério Infantil, mas está em nossas mãos, porque amamos a Jesus. Todos aqui amamos a Jesus, sim ou não? Sim ou não, igreja? Você precisa sair desse lance de tu sabe. Você ama a Jesus, igreja? Amém, ó, foi 3 vezes, ó. Bateu agora. Ô glória, né? Jesus precisa dessa confirmação minha, porque também está em minhas mãos, está em suas mãos. Tem gente que pensa, olha só, eu e o mestre, a gente teve um momento conversando e ouvindo. O homem falava muito em amor. Ele parecia estar muito preocupado em amar, né? Amém, glória a Deus. Mas se você não tiver colocado Jesus no centro deste amor, não vai rolar. Não vai rolar. Por que esse amor não vai rolar, André? Porque não é fácil você olhar para uma pessoa que te faz mal e amar ela. Porque não é fácil pegar uma pessoa fedorenta e dar um abraço. Porque não é fácil você saber que fulano de tal fala mal de você, ou talvez já tenha até entrado na tua casa para roubar alguma coisa. Às vezes você até sabe. Não é fácil você amar uma pessoa. Uma pessoa normal vai dizer: eu perdoo, só não quero andar com ele.
Mas a partir do momento que você ama a Jesus, você agora tem um papel de amar Ele, assim como Deus ama os discípulos. Que Jesus amou os discípulos extremamente, sabendo que um ia o trair, e trair para a morte. Mas sabendo que todas as coisas são para o bem daqueles que o amam, Jesus sempre dizia, para que se cumpra as Escrituras. Você precisa dar uma chacoalhada na sua vida. Você precisa saber o que você sabe fazer, correr atrás do que você sabe fazer, confiar no Senhor, porque o Senhor chegou de manhã. O choro pode durar a noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Eu tenho experiências com Jesus e eu sei que sempre Ele vem com a provisão no finalzinho do segundo tempo, porque ficava me provando, permitindo que o diabo viesse me calçar, mas o ligeiro só dava glória a Deus e aleluia, né? Passei muitos anos vivendo de aluguel, trabalhando de aluguel para pagar o ponto comercial. 2 dias antes de vencer, o dono do ponto chegava lá na porta: e aí, Andrezão, falta 2 dias, né? Eu dizia: não precisa dizer não, você aí. Aí ele ia embora. Eu entrava e dizia: mas rapaz, que bicho folgado, vem me lembrar o dia do pagamento. Eu ia lá no caixa, não tinha nada. Eu dizia: glória a Deus. Eu tinha saído de um ponto mais barato e fui para um ponto mais caro. Bicho é ousado. Mas confiava no Senhor. Confiava e confio no Senhor. A mulher sempre diz: eu queria ter a fé que André tem. E eu ficava, dava a hora do almoço. A Érica dizia: vai almoçar em casa? Eu dizia: hoje não. Porque eu sabia que a provisão ia chegar. E mais cedo ou mais tarde, sempre no mais tarde, na hora, no dia de pagar, o Senhor vinha com a provisão. Passei mais de 4 anos, não atrasei nunca, nem um dia. O Senhor honrou sempre, sempre o Senhor honrou, né? Outra vez eu vim aqui e dei um testemunho. Eliabe não está aqui. Eliabe me contando: André, cheguei na loja, não tinha cliente nenhum, mas eu fui e montei um material como se fosse tatuar, e pela fé eu tatuei. Eu disse: exatamente, pela fé você tatuou. Nós andamos pela fé. A circunstância era uma noite de derrota, mas Jesus vem para mudar a nossa história, fazer um novo percurso. E assim como Ele mudou a história desses 12 discípulos que até hoje contamos, Ele quer mudar a sua. Ele quer mudar a sua história. Quero convidar os irmãos a esse momento maravilhoso que vai ter agora, que é a Santa Ceia, né? E deixando essa palavra bem clara, abertamente: igreja, tu me amas? Diz o Senhor. 3 vezes Ele pergunta. Não quero que você responda, eu quero que você reflita. Até que ponto você ama o Senhor Jesus?